Olá, caros alunos. Essa, Nessa videoaula nós iremos tratar da série de vídeo que nós estamos tratando sobre a filosofia contemporânea do século XX. Vou projetar aqui o roteiro para a gente poder dar continuidade, certo? Então, aqui temos para a gente trabalhar. Então, como nós já sabemos, a filosofia do século é filosofia contemporânea, né? Ela vai se dividir em filosofia do século XIX e filosofia do século XX. Estamos tratando já da filosofia do século XIX, fizemos já uma contextualização, né? Trazendo aí os prós e os contras desse período e destacando também que essa filosofia ela está organizada, né, em quatro correntes filosóficas. O romantismo, como já tratamos em um outro momento, o idealismo alemão, como também já tratamos em outra aula, o positivismo de Kant, tratamos na última aula, e agora vamos tratar do materialismo dialético, a partir de Marx, certo? Então, aqui avança nessa os materiais que já fizemos uma apresentação, que estou utilizando o mesmo PowerPoint, certinho? Então, vamos lá. Bem, sobre o materialismo dialético. O que podemos dizer, né, que é a última corrente filosófica do século XIX e é marcadamente aí com algumas ideias muito diferentes, novas no cenário da filosofia e da ciência trazida pelo Marx. Então, o materialismo dialético é uma corrente filosófica que utiliza o conceito de dialética para entender os processos sociais ao longo da história. O processo dialético já estudado lá pelo idealismo a partir de Hegel. E essa teoria faz parte do marxismo socialista, criado por Karl Marx e seu fiel amigo Friedrich Engels. O materialismo dialético é uma concepção filosófica que defende que o ambiente, o organismo e os fenômenos físicos tanto modela os animais irracionais como os racionais, no caso do ser humano. Sua sociedade e cultura, quanto são modeladas por eles. Nesse sentido, modela o homem e, ao mesmo tempo, o homem constrói essa sociedade. Ou seja, que a matéria está em uma relação dialética com o psicológico e com o social. Se opõe ao idealismo de Hegel, idealismo alemão, como a gente já viu, né? O materialismo bate fortemente no idealismo de Hegel, desculpa, cujos pensadores acreditam que o ambiente e a sociedade, com base no mundo das ideias, são criações divinas, seguindo as vontades da divindade ou por força sobrenatural, como é o caso ali da filosofia do idealismo. Então, o materialismo vai bater de frente com essas ideias, né? Então, o materialismo expressa, pois, um necessário e mais elevado patamar de reflexões, liberto, portanto, das amarras dogmáticas e anticientíficas da concepção teológica do mundo, e mais conforme com o desenvolvimento intelectual e científico proporcionado pela astronomia, biologia, física, química, em especial com a teoria darwinista, do Charles Darwin, né, sobre a origem das espécies e a origem do homem.
Assim nós vamos. Assim nós vamos para frente. No século XX ou no século XIX, houve a efetivação da burguesia e a implantação do capitalismo industrial, da crítica à sociedade capitalista, suscitada pela contradição decorrentes, de um lado, do privilégio existencial de poucos e do outro, do sofrimento e da carência das massas proletárias. Destaca-se dois pensadores mais importantes, a saber, Karl Marx e Friedrich Engels. Engels, que é diferente de Hegel, e o Engels era amigo de Marx. O Hegel foi, vamos dizer, professor de Marx. Nesse sentido, ambos elaboraram uma nova concepção filosófica do mundo, o materialismo histórico e o materialismo dialético. E, ao fazerem a crítica à sociedade em que vive, apresentam propostas para sua transformação, a saber, propõem a ideia de socialismo científico, implantável por meio de uma revolução do proletariado, revolução dos trabalhadores. Então, aqui é extremamente radical essa ideia de revolução, de mudança, de transformação, diferente do positivismo de Comte, que a gente viu, Marx propõe uma transformação a partir das estruturas sociais, baseado aí principalmente na questão do meio de produção, no caso o capitalismo. Então, nós vamos ter aqui no materialismo de Karl Marx uma crítica ao idealismo hegeliano. Vamos ter uma visão materialista da história, vamos ter a ideia de capital e trabalho, vamos ter essa ideia da dialética marxista e os modos de produção e as forças produtivas, que Marx vai tratar, como também vai tratar das lutas de classe. Então, aqui avançando, Marx e o materialismo dialético, o ser humano é um sujeito histórico e social nessa perspectiva. O alemão Karl Marx é provavelmente um dos pensadores que maior influenciou na filosofia contemporânea. Sua importância foi destacada pelo pensador francês Raymond Aron, que afirma assim: se a grandeza de um filósofo devesse ser medida pelos debates que ele suscitou, ninguém nos últimos séculos pode ser comparado a Karl Marx. Karl Marx é extremamente importante, é o grande da filosofia contemporânea. Vai influenciar toda uma geração até os dias atuais. De família judaica rica e culta, nos tempos da universidade, Marx revelou entusiasmo pelo estudo do direito, da filosofia e da história. Ele estava formado em filosofia, no ciclo do idealismo alemão, como eu já falei, lá na perspectiva de Hegel, possuía vasta cultura e se destacou desde muito cedo pela profundidade de suas reflexões. A princípio, Marx tentou seguir a carreira universitária como professor, mas não conseguiu. Seu intento é devido a questões políticas que redundaram em perseguições contra os pensadores da chamada esquerda hegeliana, que ele fazia parte, ou seja, era um grupo de filósofos que foram influenciados por Hegel, beberam em Hegel, literalmente, mas consegue ir além, consegue fazer uma crítica à filosofia de Hegel. Então, nesse sentido, a gente chama de esquerda hegeliana ou neo-hegelianos. Sobre isso, nós temos o texto no livro de Gilbert Coutrin, na página 191 a 195. Dá para ler e dar uma aprofundada. Bem, Marx passou a trabalhar, então, em diversos jornais e se afastou, num prazo de poucos anos, da filosofia idealista. Em uma série de textos escritos entre 1843 e 1848, ele realizou uma crítica
contundente sobre a filosofia idealista de Hegel. Mais um que vai criticar Hegel, bem como dos chamados jovens hegelianos. E aí ele vai elaborar, né, as bases teóricas de seu pensamento próprio, Tomando conhecimento dos escritos socialistas de sua época, ele vai envolver-se com essa causa. Desenvolveu, então, uma atividade teórica de análise de realidade social, que culminou na fundamentação teórica do socialismo marxista, que estudaremos a seguir. Em uma atividade prática de participação na organização de movimentos trabalhadores. Em virtude dessa atividade, Marx viveu, juntamente com sua família, longo período de exílio e grandes dificuldades financeiras pelas decisões políticas que ele tinha tomado. Bem, em relação à crítica ao sistema hegeliano, ele faz uma crítica radical ao idealismo hegeliano, na qual afirma que Hegel inverte a relação, né, entre o que é determinante, que é a realidade material, e o que é determinado, ou seja, as representações e conceitos acerca dessa realidade. A filosofia idealista seria, assim, uma grande mistificação que pretende entender o mundo real, concreto, com manifestações de uma razão absoluta. Contrapondo sua filosofia ao idealismo hegeliano, o Marx vai afirmar na introdução do livro Ideologia Alemã, ele vai dizer: os pressupostos com os quais começamos não são arbitrários nem dogmas, são pressupostos reais, dos quais só é possível abstrair na imagem. Os nossos pressupostos são os indivíduos reais, a sua ação e a sua condição material de vida, né? Então, os pressupostos com os quais começamos não são abstratos, não são arbitrários, nem dogmas. É mesmo. Agora me dei conta, é o mesmo texto que está lá, certinho. Então, assim, Marx procurou, portanto, compreender a história real dos homens em sociedade a partir das condições materiais nas quais ele vivia. Essa visão de história foi chamada posteriormente por seus companheiros de estudo, caso Federico, de materialismo histórico. Então, Marx se preocupou, disse que a filosofia, a ciência, tinha que dar conta de entender a realidade concreta, material, tal qual ela é, inclusive e especial, a partir das contradições existentes, presentes no modo de produção capitalista, né? Então, esse método de estudo vai ser depois chamado de materialismo histórico, chamado pelo Engels, pela própria organização da teoria marxista. Vejamos, então, os principais pontos do materialismo de Marx, em que destacaremos as concepções contrárias à de Hegel, como nós já falamos. Bem, Marx tem uma visão materialista da história, né? De acordo com o pensamento de Marx, os homens não podem ser pensados de forma abstrata, como na filosofia de Hegel, né? Nem de forma isolada, como nas filosofias de Feuerbach e de Proudhon, que a gente já viu, e de tantos outros que Marx criticou, como o caso de Schopenhauer, Kierkegaard, né? Então, para ele, o homem tem que ser pensado concretamente. Para Marx, não existe um indivíduo formado fora da relação social. O indivíduo é fruto dessa relação social. Ele enfatiza esse ponto ao afirmar que a essência humana é o conjunto das relações sociais, né? Isso significa que a forma como os indivíduos se comportam, agem, sentem, pensam, se vincula com a forma como se dão as relações sociais. Ou seja, o indivíduo é fruto da realidade e, ao mesmo tempo, ele interfere nessa realidade, né? Com essas relações sociais, por seu lado, são determinadas pela forma de produção de vida material, ou seja, pela maneira como os homens trabalham e produzem os meios necessários para a sustentação material
das sociedades. Em seu livro Ideologia Alemã, Marx desenvolve essa reflexão, falando sobre isso, né? Então, o modo pelo qual os homens produzem os seus meios de vida depende inicialmente da constituição, mesmo dos meios de vida encontrado aí e a ser produzido. Este modo de produção não deve ser considerado só segundo o aspecto de ser e reprodução da existência física dos indivíduos. Ele já é uma maneira determinante de atividade desses indivíduos, né? É uma maneira determinada de manifestar em sua vida um modo de vida determinado. A forma como os indivíduos manifestam a sua vida reflete muito exatamente aquilo que eles são. O que eles são, aí coincidem, portanto, com a sua produção, tanto com o que produzem, quanto também com a forma como eles produzem. Portanto, o que os indivíduos são depende das condições materiais de produção a qual eles estão inseridos. Então, é um tanto filosófico, mas é evidente, é claro, o que Marx está dizendo é que nós somos frutos dessas relações sociais e, ao mesmo tempo, reproduzimos essas relações sociais, né? Então, a forma como eu penso, a forma como eu organizo a minha vida, como eu trabalho, construo as condições, já é fruto dessa existência, né? É uma questão histórica. Então, aí está muito bem orquestrado esse modo de produção e sistema político capitalista que vai, de certa forma, me impossibilitar que eu viva de outra forma, que eu trabalhe de outra forma, que eu construa a minha vida e as minhas relações de outra forma, porque já está estruturado assim. Então, a gente é fruto, né? A forma como eu penso, a forma como eu ajo, como eu me comporto, já é fruto dessas relações que, historicamente, vêm sendo construídas, né? Esse é um ponto fundamental da filosofia de Marx, ao falar da produção material da vida. Ele não se refere apenas à produção das inúmeras coisas necessárias à manutenção física dos indivíduos. Ele está considerando também o fato de que, ao produzir todas as coisas, o homem constrói a si mesmo como indivíduo, porque o homem vai transformando a coisa e vai se transformando, né? Se coisificando. Isso porque, segundo Marx, o modo de produção da vida material coincide com o processo geral da vida social, política e espiritual. Então, uma coisa não está desvinculada da outra, né? Nessa ideia de produção, de modo de produção, e que é um processo histórico. A gente é histórico, porque estamos sendo influenciados por esses elementos da história. Então, aí temos o capital e trabalho, é um conceito que o Marx discorre, ele compreende a importância, né, dessa análise sobre o capital e o trabalho. Ele reconhece o trabalho como uma atividade fundamental do ser humano. Todo ser humano precisa trabalhar, porque o trabalho, nesse sentido, é para humanizar, né, é para tornar o ser humano mais próximo da natureza e dessa relação que ele precisa ter para se desenvolver como sujeito emancipado. Ele reconhece o trabalho como uma atividade fundamental do ser humano e analisa os fatores que o torna uma atividade massacrante e alienante do capitalismo, né? Então, ele vai dizer que é um processo de humanização, mas dentro do sistema capitalista tornou-se um processo massacrante e alienante, porque o indivíduo não tem controle sobre a sua força de trabalho. Essa demonstração se desenvolveu em vários textos, mas de forma mais rigorosa no livro O Capital. É um livro que expõe a lógica do modo de produção capitalista, na qual a força de trabalho é transformada em mercadoria em dupla face. Por um lado, é uma mercadoria como outra qualquer, paga pelo salário. Por outro, é a única mercadoria que produz valor, ou seja, que produz o capital. Então, é a mercadoria que é fruto do trabalho, da força de trabalho do homem, que vai se tornar em capital. Né? Então, essa ideia de capital e trabalho, muito bem trabalhada aí pelo Marx. Outro conceito que ele vai trabalhar é a dialética marxista.
porque Marx também entende o desenvolvimento histórico-social como decorrente das transformações ocorridas no modo de produção, né? Nessa análise, ele se vale dos princípios da dialética, mas como afirma no pós-fácil de sua do segunda edição do livro Capital, ele vai dizer: meu método dialético não é diferente do hegeliano, mas é também a sua antítese direta. Marx reconhece o mérito de Hegel, claro, foi professor dele, por ter sido o primeiro a expor as formas gerais da dialética, mas alega que é preciso desmistificá-la, expondo o seu núcleo racional, que não muito ideal, né? Mas do ponto de vista racional, entender essa dialética. Então, a gente tem aqui a ideia, né, do consumismo provocado pelo sistema capitalista, tá aí, Marx faz uma análise do sistema capitalista e de suas contradições, ele estudou as lutas de classe e essa ideia de fetichismo que a mercadoria exerce sobre o homem, né, e a exploração do trabalho, né, pelo capital para a produção dessa mercadoria e dessa ideia do consumo que o capitalismo exerce sobre as pessoas, né? Conforme vimos na concepção hegeliana, a dialética se torna um instrumento de legitimação da realidade existente. Já no pensamento de Marx, que também é dialético, né, e é muito dialético, essa dialética leva ao entendimento da possibilidade de negação dessa realidade, porque apreende cada forma existente no fluxo do movimento. Portanto, também com seu lado transitório, ou seja, a dialética em Marx permite compreender a história em seu movimento, em que cada etapa é vista não como algo estático e definitivo, mas como algo que é transitório, que está mudando, que está em processo, que pode ser transformada pela ação do homem, né? Essa ideia. De acordo com Marx, as grandes transformações históricas se deram primeiramente no campo da economia, causadas por contradições geradas no interior do próprio modo de produção capitalista, diferentemente de Hegel. No entanto, Marx não concebe uma história que anda sozinha, guiada por uma razão, que é um pouco que fala o Hegel muito na ideia idealista, racional. Marx aqui vai dizer que a história não anda sozinha, guiada por uma razão ou espírito, mas sim a história é feita pelos homens que interferem no processo histórico e podem, dessa forma, transformar a realidade social, sobretudo alterando o seu modo de produção. Então, Marx é extremamente materialista, histórico e dialético, nesse sentido de acreditar e de defender a dialética como um instrumento de transformação, né? Então, de acordo com Marx, as grandes transformações históricas se deram primeiramente no campo da economia, causado por contradições. Há também um texto que a gente já expôs. Okay. Outro conceito que Marx trabalha é o modo de produção e forças produtivas. De acordo com Marx, o modo de produção é a maneira como se organiza a produção material em dado estágio de desenvolvimento social. Essa maneira depende do desenvolvimento das forças produtivas. O que são as forças produtivas? As forças de trabalho humano e os meios de produção, tais como as máquinas, ferramentas, etc. E da forma das relações de produção. Então, modo de produção e forças produtivas, ele está chamando aí, né? Embora a definição dos modos de produção seja um aspecto complexo na obra de Marx e entre seus comentadores, né? Temos no livro, por exemplo, Ideologia Alemã, a exposição dos seguintes modos de produção dominante, modo de produção dominante em cada época. Ele vai falar do comunismo, né, do primitivo, do escravismo, que foi na antiguidade, do feudalismo na Idade Média e do capitalismo, que é na Idade contemporânea, moderna e contemporânea, século XVIII, XIX.
né? Então, a gente tem aí esses, pelo menos, 4 modos de produção ao longo da história. E cada modo de produção desses indivíduos se relacionam de forma diferente. A sociedade se articula e se estrutura de forma diferente. Segundo Marx, de acordo com o modo de produção, a sociedade vai se organizar as suas relações, né? Então, um outro conceito que Marx vai trabalhar é a questão da luta de classe, né? Caberia a Marx a classe social que possui um caráter revolucionário, nesse momento, intervir através de ações concretas, práticas, para que essas transformações ocorram. Foi o que aconteceu, por exemplo, na passagem do feudalismo ao capitalismo, através das revoluções burguesas, como a gente já viu, né, no período moderno, finalzinho do período moderno, entrando para o contemporâneo, que a gente viu as revoluções. Então, para Marx, há uma luta de classe evidente, ricos e pobres, e na concepção dele cabe à classe trabalhadora fazer essas revoluções para superar o modo de produção, né, como aconteceu já na história, como ele apresenta ali. Então, Marx sintetiza essa análise na afirmação de que a luta de classe é o motor da história. Olha só, isto é, a luta de classe faz a história se mover. Por isso, o Manifesto Comunista, que é um livro do Marx, escrito em parceria com Engels, vai afirmar isso aqui. A história de todas as sociedades que existiram até nossos dias tem sido a história das lutas de classe. Pronto. Ele faz mais essa distinção aí entre homem rico, homem pobre, o homem livre, o homem escravo, o oprimido e o opressor, vai falando disso, mas segundo eles, a história se resume na luta de classe. Bem, de acordo com Marx, o capitalismo também criou uma classe revolucionária que, em virtude de suas condições de existência, deve se organizar para, no momento oportuno, fazer a revolução social rumo ao socialismo. Essa classe seria os trabalhadores, o proletariado, né? E aqui nós temos um resumo mais específico de tudo que nós falamos, né? Então, você pode fazer aí a relação entre as questões. A realidade era concebida por Hegel, no ponto de vista idealista, ligada ao espírito, substância e sujeito, né? E para Marx, a história é concebida como um ponto de vista materialista, e as condições materiais de vida eram o ser humano e a natureza, né? Então, tudo isso vai mostrar aí essa grande ideia de Marx. Mas aí a gente pode tratar especificamente no momento específico. Certo. Depois de Marx, o que acontece? Depois de Marx, vai existir no mundo o marxismo. Então, depois de Marx, ainda hoje, né, estamos vivendo depois de Marx, o marxismo vai influenciar em grandes ideias, em lugares, em países, em homens diferentes. Então, nós temos aí o que a gente chama depois de Marx, o marxismo. Na verdade, é uma doutrina filosófica que vai influenciar na Alemanha, por exemplo, né, uma Alemanha socialista, né? Então nós temos aí a ideia, vocês podem aprofundar, o material está lá, na União Soviética, na Rússia, né, que também conseguiu fazer uma revolução socialista. Então aqui são ideias de países e de pessoas que acabaram adotando a ideia do Marx, ou países que foram influenciados pelo marxismo, países e homens, né, como é o caso aqui da Rosa Luxemburgo, da Alemanha, do Vladimir Lenin na União Soviética, do Leon Trotsky também na União Soviética, na antiga Rússia, ou na antiga União Soviética, atual Rússia. Na Itália, ele vai influenciar o Antonio Gramsci nessa questão da hegemonia do Estado, né, na Itália. Na Hungria, ele vai influenciar o Lukács, né, com essa história aí também do socialismo, e
ele vai, na França, o Louis Althusser também vai ser um marxista que vai levar as ideias do Marx e outros nomes, né? Muitos outros nomes na escola de Frankfurt, que a gente vai trabalhar a filosofia do século XX, vamos ter uma corrente que se chama Escola de Frankfurt, onde a gente vai ter alguns filósofos, né, bem atual, inclusive, que são extremamente marxistas. Então, aqui estão os principais pontos estudados até aqui, né, o romantismo, o idealismo alemão de Hegel, contestação do sistema hegeliano por Feuerbach, a Kierkegaard, o positivismo de Comte, e agora tratando mais especificamente do materialismo de Marx, a sua dialética e a concepção materialista da história, né? Então, a gente finaliza por aqui essa parte e a gente se encontra depois em outro vídeo, certinho? Então, fica aí e nos encontraremos depois para tirar as dúvidas.